No final dos anos 80, a TV Globo, embalada pelo sucesso de alguns remakes da obra de Ivani Ribeiro, apostou em mais um, que não fez o mesmo sucesso dos anteriores: O Sexo dos Anjos. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV. Convido você a se inscrever aqui no canal se você não tiver feito isso ainda, ativar no sininho para receber as nossas notificações, deixar o seu comentário, o seu like, compartilhar os conteúdos do canal, tornar-se membro aqui do canal também. Você, por um pagamento pequenininho, nos ajuda também dessa forma. E acessar, claro, nosso observatoriodatv.com.br para acompanhar o nosso conteúdo por escrito, digamos assim, com um jornalismo especializado em TV. Além disso, o convite também se faz válido para vocês entrarem no time dos seguidores das nossas redes sociais. O Instagram, Twitter não tem mais, né? Eu vou ficar falando isso agora, o Twitter não tem mais, daqui a pouco o Twitter volta, né? O Instagram, que é @Observatório da Televisão, se eu não estou confundindo. O Facebook, que é o Observatório da TV. E também o nosso TikTok, que também é Observatório da TV. Em 25 de setembro de 1989, a TV Globo estreou, no seu horário das 6 horas, a novela O Sexo dos Anjos, de Ivani Ribeiro. Essa novela, por pouco não foi novela das 7. Havia duas novelas que iam estrear na mesma época, essa e Top Model, do Walter Negrão e do Antônio Calmon. As duas eram dirigidas pelo Roberto Thalma e, por pouco, Top Model é que não foi a novela das 6 e O Sexo dos Anjos a novela das 7. Mas acabou que foi como vimos. Top Model às 7, que estreou uma semana antes, no dia 18 de setembro, e O Sexo dos Anjos, no dia 25, estreou como novela das 6. É uma reedição, um remake, ou uma atualização, uma adaptação, enfim, de uma história que a Ivani havia escrito para a TV Excelsior em 1968, chamada O Terceiro Pecado. Essa novela, O Terceiro Pecado, se passava na década de 20 e a versão da TV Globo, O Sexo dos Anjos, que por pouco não se chamou também O Terceiro Pecado, e a Ivani Ribeiro preferia que se chamasse A Hora e a Vez, que é uma expressão que ela cita através dos personagens algumas vezes no decorrer da novela. Essa novela na Globo se passava na sua atualidade, ali no fim dos anos 80. Do que é que trata essa história? Essa história é centrada numa jovem chamada Isabela, que foi interpretada pela Isabela Garcia. Eu acho a vida uma delícia. Que tem a sua sentença de morte, digamos assim, proclamada pela Diana, que é o anjo da morte, né? A personagem da Bia Seidel. Diana é o nome que ela adota ao ter que descer à Terra, né? Ela é a morte. E para que a Isabela morra, para que ela traga a Isabela para o seu convívio no além, digamos, ela envia para a Terra, a fim de levar a Isabela embora, o seu emissário da morte, que aqui entre nós adota o nome de Adriano. Ele olha a lombada de um livro da Marguerite Yourcenar, Memórias de Adriano. Como é seu nome? Meu nome é Adriano, que é o Felipe Camargo. Algum trabalho para hoje? Homem ou mulher? Mulher, Que idade? 18 anos. Jovem? Nesse negócio a idade não importa. Essa criatura deve te receber com tranquilidade e vir sem sofrimento. Só que o Adriano começa a conviver ali com a Isabela, passando-se por um professor de tênis. A Isabela é de uma família rica, família dos Muniz, e ele cai de amores pela Isabela. Ele se apaixona pela Isabela, tem dó de matá-la, né? Tem dó de abreviar a sua vida. Na novela ela não tem nem 20 anos de idade, e propõe à morte que no lugar da Isabela ele leve a irmã dela, Ruth, que é a personagem da Silvia Buarque. Ruth é uma menina chata, mimada, mesquinha, egoísta, irritante, insuportável, uma mala. Todo mundo tem que viver cheio de dedos para conviver com a Ruth, porque ela supostamente tem uma doença
que ninguém sabe dizer bem o que é, mas é uma doença que faz com que ela possa morrer a qualquer momento, passe mal, e ela se vale disso para querer atenção e leva na conversa principalmente a mãe dela, da Isabela, do Otávio, que é o Humberto Martins, o filho mais velho, e também do Tomás, que é o Marcos Frota. Essa mãe deles é a Leonor, personagem da Miriam Pérsia, viúva de um deputado muito respeitável, muito querido, de saudosa memória, o deputado Teófilo Muniz, que numa aparição muito especial e relâmpago, aparece mais como uma foto ali do que em cena, foi vivido pelo Daniel Filho. Pois bem, Ruth manipula todo mundo dentro da casa com essa história de que ela é doente. Todo mundo tem que fazer as vontades dela. Ela é chata. Mas a grande vítima, além da mãe, que ela oprime, que ela humilha, que ela é espizinha, é esse irmão chamado Tomás. O Tomás é surdo. Isabela, Ruth, o Tomás quer guardar pra ele mesmo entregar pra ela, entendeu? É lógico, ele quer entregar pra sua irmã. Você e Isabela estão sempre do lado do Tomás. Só porque ele é surdo. Repita isso, Ruth, não É repita verdade! isso. É verdade! O Tomás e a Isabela são os mais paparicados aqui de casa. Vocês estão sempre me jogando fora. Droga. E, por conta disso, a mãe tem determinados cuidados com ele, né? Na verdade, o Tomás, que é o mais velho, perdão. E nós descobrimos no decorrer da novela que o Tomás não é filho do Teófilo, mas eu já chegarei lá. E o Tomás sofre muito com a irmã acusando-o de certas coisas, a irmã às vezes provocando-o tanto que ele é obrigado a reagir, ele a empurra, ele passa por ela, pisa no pé, umas coisas assim. É implicância de irmão para ter uma vingança momentânea ali por conta de um aborrecimento que ela o faz passar, mas ao mesmo tempo é uma coisa fraternal, uma briga de irmãos. Ele não odeia a irmã, ela o odeia. Ah, Isabela, Tá chegando uma carta pra você. é do Padre Aurélio. Não! Para! Que isso, tranquilo? Tá, mamãe, um beijo. Amanhã eu tô aí. Mas isso também se transforma com o passar do tempo. Nessa casa dos Muniz há um culto à imagem do Teófilo, como esse homem probo, bom marido, bom pai, homem público, exemplar, enfim. Né? Quando a história começa, nós temos um ambientalista chamado Renato, que é o papel do Mário Gomes, tendo que fugir da Amazônia na companhia do seu filho Cuca, que é o João Rebelo, para escapar da morte. Ele é jurado de morte por uma série de grileiros, enfim, de gente que quer destruir a mata, e ele defende a mata, então se torna alvo dessas pessoas. Fugindo de tocaias e de atentados que ele pode sofrer, o Renato acaba fazendo com que não que a culpa seja do Renato, claro, mas a situação ali da fuga acaba levando um padre que prega na Amazônia, o padre Aurélio, personagem do Estênio Garcia, à morte. O padre Aurélio toma um tiro e ele diz para o Renato assumir a identidade dele e ir para o Rio de Janeiro ficar junto da sua família. Ele, padre Aurélio, é irmão de Teófilo. Então, pensando em salvar a própria pele e principalmente a do filho pequeno, o Renato passa a ser, entre muitas aspas, o padre Aurélio e vai para o Rio de Janeiro procurar a Leonor, que é a sua cunhada. Pois bem, Eu vim te atirar. É pra nos defender, padre. Você sabe que eles querem a minha cabeça. Pai, eu vou junto. Claro. Vamos, senhor Renato. Vamos. Venha, padre. Padre, Deus tem cuidado de nós. na casa da Leonor, embora seja um imóvel muito grande, muito amplo, não tem acomodações como ele mereceria, digamos, por ser cunhado dela. Então, ela pede à sua irmã, a Vera Nogueira, ela sim, a grande vilã da novela, que é a personagem da Norma Bengel, que abrigue o padre Aurélio e o Cuca, que, claro, como ele é um padre, não pode dizer que o garoto é filho dele, né? Pede que ela abrigue esses dois na sua casa. E a Vera desconfia muito desse padre que não tem uma postura
muito esperada de um pároco, né? Especialmente quando ela compara com um padre já mais maduro, que é aquele responsável pela igreja que ela frequenta, o padre Julião, papel do Emiliano Queiroz. Cuidado, Eleonor. Que isso, fera? Ele é irmão do Teófilo, padre. Ou você tem alguma coisa contra os padres, hã? E ela abriga esse suposto padre Aurélio na sua casa, enfim, com o garoto, mas sempre desconfiando se ele não é um bandido, se ele não é... Ela nunca se convence de que ele é o real padre Aurélio. Ela sempre, no fundo, soube, não que ele era o Renato, mas que ele não era o padre. E isso dura um tempo ali na novela, ele tem que se safar da perseguição cerrada ali que a Vera empreende para provar que ele é um impostor. Muito bem. Vera, irmã de Leonor, como eu disse, é viúva e tem um filho chamado Zé Paulo, papel do Irving São Paulo. O Zé Paulo tem quase 30 anos, mas ele é um bebezão. Ele é completamente controlado, manipulado pela mãe. A mãe enfraqueceu esse garoto e o fato dele não ter uma presença paterna desde a infância prejudicou ainda mais essa criação, esse desenvolvimento dele para que na idade adulta ele fosse um rapaz mais decidido, que não se deixasse tanto levar pelo que a mãe acha. Tudo ele tem que pedir para a mãe, falar com a mãe, mas minha mãe não vai gostar disso, etc. Ela mantém o Zé Paulo ali no cabresto. Só que ele está apaixonado no começo da novela e atravessa a novela toda com as dificuldades desse amor por uma jovem bastante pobre que ele conhece como caixa de um supermercado chamada Gigi, que é a Carla Marins, uma moça muito bonita, enfim. Tá quase na tua hora, eu te dou uma carona até em casa. Não precisa não, Zé Paulo. Mas eu faço questão, ó. Eu te espero lá no carro, tá? Que é filha de um mecânico de automóveis, o seu Antônio, que é o Stepaner Cessian. E aqui vale a ressalva, né, gente? A gente reclama tanto aí de escalações complicadas, que Ana Beatriz Nogueira é mãe de Gabriel Braga Nunes, que Natália do Vale é mãe de Júlia Lemertz, e Júlia Lemertz é sobrinha de Vanessa Gerbelli, e não sei o quê. Mas Stepaner Cessian podia ser irmão mais velho, ou tio da Gigi, não o pai, né? Naquela ocasião. A diferença de idade dele para Carla Marins é muito pouca. E ele não era nem caracterizado, ele não fazia assim um homem tão mais velho visualmente. Enfim, quem assistiu a novela entende bem isso que eu quero dizer. Seu Antônio trabalha numa oficina, tem um grande amigo chamado Jair, que é o Edson Silva, e o dono dessa oficina aparece só umas 2, 3 vezes na novela, seu Falcone, que é o Luiz Manelli. Um papel que não se sabe para que escalaram o Luiz Manelli também, porque ele entra mudo e sai calado sempre e quase não aparece, embora o nome dele esteja lá nos créditos, né? E o seu Antônio tem um problema com essa filha, a Gigi, porque embora ela seja uma boa moça, ele quer controlá-la bastante também e não vê com bons olhos o envolvimento da Gigi com esse rapaz que é tão rico, o Zé Paulo. Por quê? Porque não faz muito tempo ela foi passada para trás por um outro rapaz muito rico que se aproximou dela, jovenzinha, bonita, enfim, levou a menina na conversa e se aproveitou da sua inocência, por assim dizer. Então ele tem bronca de rapazes ricos. Ele não quer que ela se envolva com rapazes ricos para não ser enganada e abandonada grávida de novo. Dessa casa! Chega, pai! Não grita comigo! Meu Deus! Você ficou envenenado? O que aconteceu comigo agora? Agora você tem ódio de todo mundo, que é isso? Isso mesmo, que eu tenho ódio e não vou esquecer nunca. Eu nunca vou esquecer aquele canalha. E enquanto eu não puder botar a mão na garganta dele, eu não vou ter paz, minha filha. Eu não vou ter paz. E todo rico é a mesma porcaria. Aonde você vai? Eu vou pro meu quarto. O rapaz que fez isso com ela, nós sabemos depois de algumas semanas de novela, é o primo do Zé Paulo, o Otávio. E Otávio, na falta de um pai, é a figura paterna praticamente do Zé Paulo. É um ídolo esse primo, principalmente porque ele é mais desenrolado com as mulheres. Todo mundo sabe que o Otávio é um belo mulherengo que está cada semana atrás de uma mulher diferente. De dia é um profissional muito responsável ali cuidando da corretora de valores que o pai deixou. Para isso ele teve inclusive que abdicar do seu sonho de ser piloto de corrida de automóvel, piloto de automobilismo, né? Mas o Zé Paulo admira muito esse primo e quando ele, Otávio, descobre que a namorada por quem o Zé Paulo está tão apaixonado é a Gigi,
além de ele ter esse reencontro com seu passado recente e de saber que ela gosta dele, né? O Otávio fica chateado, porque ele não quer passar o primo para trás, quer contar a verdade, mas perde a coragem, aquela coisa. O que não o impede de levar mais uma jovem na conversa, que é uma secretária que vai trabalhar com ele na firma, chamada Luísa, papel da Inês Galvão. O grande amigo que ouve as confidências, os problemas do relacionamento da Luísa com o Otávio, que, claro, depois de conseguir o que quer da Luísa, se é que vocês me entendem, ele afrouxa esse relacionamento e a Luísa acaba engravidando dele. Quem ouve as lamúrias e os problemas dela é o Araquém, personagem do João Camargo. Não, sabe o chefe? Vou. Olha, Luísa, a gente é amigo, acho que eu devo te avisar, hein? Toma cuidado com o Otávio. Não tem perigo, Araquém? Eu perdi 2 garotas por causa dele. É? Ele deu em cima. Sabe como é, né? Boa pinta, cheio da grana. Você deve ter ficado uma arara, hein? E na empresa trabalha também o Tomás. Embora ele não ouça, ele seja surdo, ele é um especialista em informática. É o cara da informática ali da empresa, da família, né? E namora uma moça surda como ele, muito bonita, enfim, que chama muita atenção, que é o papel da Paula Burlamac, uma jovem chamada Bia. A Isabela me contou. A Ruth, ela inventou tudo. Ela é uma pessoa má, ruim, ela é louca. Calma. Não liga. As pessoas que te amam acreditam em você. Luísa, a personagem da Inês Galvão, é sobrinha de um outro viúvo que nós temos nessa novela, um médico chamado Durval Bacelar, que é o personagem do Paulo Figueiredo. Durval Bacelar já teve um caso no passado com a Vera, e a Vera ficou praticamente obcecada por ele. Ela quer o Durval de qualquer maneira, mas ele sempre faz questão de deixar claro que entre os dois não dá pra ter um negócio mais sério, porque ele não tem por ela o que ela diz ter por ele, pelo menos. Ele é muito sincero com a Vera. Os dois passaram tempo juntos, se divertiram juntos, digamos, mas ele não quer nada com ela. Por quê? O grande amor da vida de Durval, e esse é um segredo guardado ali entre eles, é a Leonor. A Leonor protela a decisão de querer se casar de novo, enfrentar os filhos, enfrentar principalmente a mala da Ruth para se casar com o Durval, porque o Durval, ou qualquer outro homem, enfim, ela não quer enfrentar os filhos porque tem aquela imagem do marido que morreu, etc, etc, e porque a Vera gosta do Durval. É uma coisa muito chata, inclusive, porque a Leonor não deve nada a ninguém, nem o Durval, mas ela fica se fiando nesse negócio de ter que esperar o melhor momento, isso e aquilo. O Durval fica meio de saco cheio também com ela, e com toda a razão, né? Essa personagem da Miriam Pérez era bem chatinha, ela merecia uma personagem melhor, inclusive. Aí, o Durval, ele tem uma filha também, que regula ali em idade com os meninos, né? A Marilu, que é a Ana Borges, ou Ana Berd, enfim, como queira, que nós vimos recentemente em Um Lugar ao Sol e também na série Chapa Quente. Essa moça, o pai não tem muito tempo para cuidar dela, porque entre um paciente e outro, enfim, e ele deixa ela meio solta. Quando ele se dá conta de que agiu errado, já é um pouco tarde, porque a Marilu está revoltada, a Marilu sai de casa, ela está claramente envolvida com tóxicos, vai morar com uma amiga dela, interpretada pela Lúcia Duarte, que chama-se Sônia, e é um problema atrás do outro a Marilu, além do fato de ela querer que ele se case eventualmente com a Vera, e não com a Dona Leonor. E o Durval é um amor do passado da Leonor e pai do Tomás. Ela se casou com o Teófilo Muniz e, para todos os efeitos, ele era o pai do Tomás, mas ele não gostava do menino. Então, vem daí a surdez do Tomás, porque quando ele era pequeno, ele foi atirado do alto da escada por esse pai, entre aspas. Ele não tinha nenhum apreço, nenhum amor pelo garoto e quis matá-lo. Não matou, mas deixou-o sem a capacidade de escutar, né?
E essa era uma chaga que havia ali na família. E toda a chave da novela estava nas mãos da Leonor e do Tomás, porque a Leonor sabia do monstro que era o marido e não queria desiludir os filhos. E o Tomás sabia também, claro, que ele se lembrava muito bem do que tinha acontecido, e ele achou o testamento de Teófilo Muniz, no qual ele se desmascarava perante todos e contava todos os seus crimes, mas ele escondia e ficava trocando de esconderijo, pedia pro falso tio guardar, enfim, porque ele não queria que a família soubesse quem era o verdadeiro Teófilo. Ele preferia ser espezinhado pela Ruth, enfim, principalmente a Ruth, que tinha basicamente só nesse pai morto a única pessoa que a amava. Ela dizia muito isso: meu pai foi a única pessoa que gostou de mim, eu era a filha preferida do meu pai me amava, ninguém me ama, enfim. Ruth, depois que desencanta do Adriano, e o Adriano está apaixonado cada vez mais pela Isabela. Os dois se odeiam de dia, mas quando ela dorme, sonha com ele, sonhos romantiquíssimos, de noite. Enfim, é através dos sonhos que ele se comunica com ela, nessa coisa sobrenatural. Ruth acaba conhecendo um outro jovem, que é o Diogo, papel do Kaique Ferreira. Ele entra na novela mais ou menos na metade. Diogo é um rapaz que chega à história também para ajudar o seu irmão, que tem um parafuso a menos, o Roger, que é o Otávio Miller. Roger, no começo da história, é o noivo da Isabela, ou namorado, como queira. Mas ele é muito ciumento, muito chato, muito grudento. Ela não gosta desse rapaz e a gente não entende desde o princípio da novela porque ela inventou de namorar com ele. Ela claramente não gosta dele. Sabe por quê? Aí você conhece a Isabela mais de perto. Diz uma coisa, eu tive bom gosto, não é? Fala a verdade. Teve, sua namorada é uma fofura. Agora vai pentear esse cabelo, vai se ajeitar. Você anda muito desmantelado. Cara, a mulher não gosta disso não, hein? Desmantelado, cara. Esse aqui é meu estilo, pô. Estilo, agora estilo não tomar banho. Você tomou banho hoje? Amanhã eu reponho. Repõe como? Tomo 2. Mas vai levando aquele relacionamento sem maiores efusões, tá? Enquanto isso, a morte fica no pé do emissário. Adriano, cadê a morte da Isabela, Adriano? Eu vou conceder a você, então, vou te dar um desconto, tá? Você quer livrar a cara da Isabela, então vamos dizer assim. Ela pode cometer somente 3 pecados. Aliás, 2 pecados. Se ela cometer o 3º pecado, acabou o nosso trato e você vai ter que levá-la de qualquer maneira. Ela vai morrer. Bom, você falou em acordo. Ela precisa pecar 3 vezes. E no dia que ela cometeu o 3º pecado, ela virá. Ele aceita. Então, a vida do Adriano passa a ser poupar a Isabela de cometer pecados. A ira, a gula, a inveja, etc. Né? A luxúria, por mais que ele até quisesse exercê-la junto com ela, enfim. Né? E a Diana, quando vai morar na Terra, acaba despertando o interesse de pelo menos 2 homens. Assim, mais efusivamente, mais decididamente. Um é o Renato, que não é padre, né? E fica muito impressionado com a Diana, enfim. A Diana é muito bonita mesmo, nós estamos falando da Bia Seidel, lembrem-se disso, né? E o outro é um detetive particular chamado João Aranha, que é o personagem do Tonico Pereira. João Aranha é muito atrapalhado, e ele fazia a dupla de comédia da história com o Roger. Roger o contrata para descobrir quem é o Adriano, já que o Adriano está azarando a namorada dele. E eles chegam à conclusão que o Adriano não é um ser sobrenatural, mas é um extraterrestre. Porque o Roger atira contra ele, nenhuma bala pega, e ele nunca morre. Aparece do nada nos lugares. Então eles começam a pensar que ele é um ET, compram lá um radiocomunicador, tentam fazer comunicação com os discos voadores, com as naves espaciais. Alô, alô, aqui Rio de Janeiro, Brasil, João Aranha, não sei o quê. Uma palhaçada. E esses personagens, assim, não tem meio termo. Ou eles agradam muito, ou você os detesta. Né? Eu vou dormir, tá? Eu vou fazer os meus contatos. Ah, Roger, pelo amor de Deus, agora não. Deixa isso pra amanhã, vai. Eu vou conseguir fazer os meus contatos. Amanhã, Roger, isso é hora de dormir. Ah, sai daqui, vai pro teu quarto. Oh. Alô, Brasil, RJ 1800. Uma música que tocava sempre com eles, que é aquela do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, né? Ele é o amigo do amigo, do amigo, do amigo, do amigo. É um problema isso. E o Diogo, ele trata a Ruth como uma criança, já que ela age como uma. Chama ela de menininha. E ela odeia aquilo porque ela se interessa
romanticamente por ele. Ele é um pouco mais velho do que ela, tá chegando ali para 30 anos de idade já, né? Mas acaba que ele se dobra a uma paixão pela Ruth, com isso ela desencarna do Adriano, sem trocadilho, né? E fica às voltas com uma deterioração psíquica do irmão cada vez maior nessa coisa de querer a Isabela, de não conseguir dominar o Adriano, nem descobrir realmente aquilo que ele é. O Roger perde a razão completamente. No final da novela, inclusive, recuperando-a ou não, ele se junta aos Hare Krishnas. Termina a novela entre eles, inclusive depois de algum tempo desaparecido ali nos últimos capítulos. Falei de João Aranha. João Aranha, a certa altura da novela, ele se envolve, começa a namorar e depois fica noivo de uma prima da Leonor e da Vera, que já teve uma boa situação financeira, está falida, só lhe sobrou um sítiozinho em Campo Grande, e ela vai para o Rio de Janeiro ficar hospedada na casa da prima Leonor, enquanto ocorrem as eliminatórias de um concurso de lambada, no qual ela se inscreve, embora já seja uma senhora entrada em anos, né, que é a Francisquinha, personagem da grande Heloísa Mafalda. Você vai usar um biquíni fio dental? Não, porque eu não vou tomar banho de mar. Mas se eu fosse, podia usar perfeitamente. Não posso, sou enxutérrima, minha filha. Aqui, ó, não tenho celulite, barriguinha batidinha. Posso desfilar à vontade. Essa personagem, ao som de Beto Barbosa, Adocica, meu amor, Adocica, ela vinga o público repetidamente, porque ela é a única que de vez em quando tem coragem de dizer umas verdades na cara da mala da Ruth, né? Que foi brilhantemente interpretada pela Silvia Buarque, que era uma menina que dava ódio na gente. Era muito chata essa menina Ruth. E a Silvia Buarque fez brilhantemente depois de ter feito um papel diferente da Ruth, que era a Raio no Bebê a Bordo. Gosto muito da Silvia, um abraço para a Silvia. Estivemos aqui nós, Observatório da TV e Observatório do Teatro, recentemente com Silvia, inclusive. E a Francisquinha se envolve romanticamente com o João Aranha, embora ele arraste muita asa para a Diana, vá visitá-la, leve flores, enfim. Nesse ambiente da casa dos Muniz também há, e da casa da Vera, há também dois personagens de bastante destaque, que a gente não pode deixar de citar. Uma é uma jovem chamada Neide, que é uma sobrinha da Vera, interpretada pela Bianca Byington. Foi a primeira novela que a Bianca Byington fez. É uma moça muito bonita, mas ela é maltratada, assim, maltratada literalmente pela tia, que a faz de empregada. Ela tinha ali na casa, querendo que um dia, quando eles crescessem, ela casasse com o Zé Paulo, e aí o Zé Paulo não saía de casa e ela dominava indo e voltando, né? Tanto o filho quanto a nora. Mas o Zé Paulo nunca se interessou pela Neide, ele sempre a viu como uma amiga, como uma irmã. E a Neide até gostava dele, muito induzida pela tia. Só que depois de se desiludir com o primo, ela acaba envolvida pelo Otávio, que não fica com a Luísa, fica com ela. E quem sabe aí ele se emende, vire algo que não seja um boy lixo, né? Ao ser conquistado pela Neide, que é uma moça de valor. O outro personagem é o jardineiro da casa da família Muniz, o Sebastião, ou Bastião, que é o Lutero Luiz. Aê! Olha o que tá fazendo, né, Bastião? Desculpe, dona Ruth, eu não vi a senhora. Se machucou? Não fez de propósito? Não sei como é que a minha mãe ainda aguenta você. Lutero Luiz morreu algumas semanas antes do fim da novela. E o último capítulo no qual ele aparece é umas 2 ou 3 semanas antes da novela acabar. Sebastião trabalhava como jardineiro da família, quem trouxe ele para lá foi o Teófilo, e o Teófilo passou a perna nele na venda de um terreno, umas terras que pertenciam ao Bastião, enfim, assim como também passou a Francisquinha para trás e passou o pai da Neide para trás, ela ficou sem nada, teve que ir morar com a tia por causa disso, tudo com a cumplicidade da Vera. A Vera era amante do cunhado, vejam só, né? Ela tinha um problema com a Leonor, queria o que a Leonor tinha na vida, né? E Bastião ficava ali suportando todas as humilhações da Ruth, principalmente, porque ele queria resolver a situação e reaver um dinheiro que o deputado, digamos assim, lhe daria de bom grado pela sua bondade, não porque aquilo lhe pertencia de fato, né? No final da novela, pela ausência do Lutero Luiz, já que ele faleceu, ele teve câncer e acabou deixando a novela antes do final, o personagem não morre.
e resolve-se a história dele. Nós ficamos sabendo que ele pegou o dinheiro depois que tudo é descoberto com a leitura do testamento do Teófilo Muniz, né? Assim como a Neide reavê o que é dela, a Francisquinha reavê o que é dela e a monstra da Vera é finalmente desmascarada. E ela teve uma cumplicidade em fazer mal aos outros também do seu advogado, que depois passa a chantageá-la por saber de muitas coisas, o doutor Nascimento, que é o Carlos Kreber. Dona Vera, eu sempre obedeci às suas ordens. A senhora não tem queixa do meu trabalho. Eu nunca desapontei a senhora, Dona Vera. Quando a senhora me pediu para comprar aquela oficina mecânica, eu fui lá e comprei. Quando a senhora pediu para despedir o pai da sua nora, ele foi despedido. Logo depois a senhora pediu para ele ser readmitido. Ele foi readmitido. E agora, de repente, a senhora me pede para comprar um apartamento assim de uma hora para outra. Mas o senhor não precisa me relembrar as coisas que fez, porque eu paguei por elas, porcaria. Mas falando em Sebastião, nós não podemos deixar de falar. Eu falei que ele era humilhado pela Ruth, né? O Sebastião tinha um filho, que era um bancário chamado Cássio, papel do Rodolfo Botino. Esse rapaz havia sido amigo de colégio do Zé Paulo. Os dois se conheciam, a Vera não gostava daquela amizade, porque ele, sabidamente, era pobre. Ela ficava olhando as roupas dele e falava: olha só, essa camisa puída, esse terno velho, esse rapaz é pobre. Zé Paulo só se mete com pobre. Ela dizia umas coisas assim. E o Cássio se passava por um homem rico, pelo filho do dono do banco, e não por um simples bancário. Era isso que a Ruth pensava. E ele namorava com ela, queria casar com ela, inclusive queria tirar a forra das humilhações que o pai sofria, porque o pai chegava em casa se queixando da Ruth e não sabia que o filho namorava com ela, né? Ele não sabia, ele escondia do pai, ele tinha vergonha de ser pobre e ele vivia maldizendo, num tom de humor, né? Mas ele vivia maldizendo o fato de ser pobre, o rapaz, né? Mas vivia ali basicamente do dinheiro que o pai tirava, tanto no seu salário de jardineiro quanto, mais pro fim da novela, ele começa a vender pipoca nos seus dias livres. Então ele tirava muito dinheiro vendendo pipoca e ele tinha vergonha do pai, mas o dinheiro que ele ganhava vendendo pipoca servia, né? Depois que a Ruth descobre que ele é pobre e passa a humilhá-lo, espezinhá-lo, e o Cássio é um também dos poucos que a enfrentam e fala: vou dar na sua cara, vou te bater, sua desgraçada, e xinga ela de tudo quanto é nome. O Cássio resolve começar uma nova empreitada amorosa com uma jovem que ele conhece, que é a Lucinha, uma grande amiga da Gigi. Essa personagem era interpretada pela Rosana Garcia. Entendeu? Na verdade, eu não sou nada rico. Pra te falar mais a verdade ainda, eu vivo matando cachorro a grito. Você quer saber? Você não é rico? Eu sou empregado de uma imobiliária, meu pai trabalha como jardineiro e nos fins de semana, como você bem sabe, ele vende pipoca na praia. Gigi, enquanto está às voltas com a sogra que quer dominá-la e ela mostrando que é ela que vai mandar no seu casamento e do marido, ela contra a Vera, né? E ela é mais odiada cada vez mais pela Vera, já que está tirando o seu filhinho do coração do seu jugo, né? Ela quer que o Zé Paulo seja um homem de mais fibra. A Lucinha, que é filha de um porteiro de um prédio, o personagem do Silveirinha, seu Rosendo, se eu não me engano ele chamava, né? Que era o marido da Aurora, empregada da Vera, papel da Vera Paxi, a madrasta da Lucinha. A Lucinha fala que é rica e o Cássio também fala que é rico, então é um vigarista enganando o outro. Mas como eles ficam muito apaixonados, por mais revolta que haja na revelação, eles continuam juntos. O amor os une depois da revelação da mentira. E, no fim das contas, como o Bastião reavê o dinheiro que lhe pertencia e que tinha sido roubado pelo Teófilo, o Cássio acaba deixando de ser pobre, né? Com esse patrimônio que é do pai. No decorrer dessa novela toda, você tem um problema de fazer com que a Isabela, pelo amor de Deus, não cometa o terceiro pecado, né? E esse problema está nas mãos do Adriano. Adriano e Diana têm muitas conversas em torno do que eles precisam fazer, da missão deles de levar as pessoas embora para uma outra vida sobrenatural. E o fato de aparecerem do nada, de não tocarem campainha, de não ter que abrir portão e eles já aparecem dentro de casa, isso intriga muito um motorista e porteiro e segurança ali, um funcionário geral da Diana, chamado Demétrio, que é o Cosme dos Santos. Demétrio, acorda! Eu tô acordado. Tava dormindo. São 11 horas de domingo, sabia? Esse calor, dona, esse calor deixa a gente meio mole.
um ator muito talentoso que dá brilho até a personagens pequenos como esse, né? Demétrio tem muito medo deles, especialmente da Diana. Ele acha que eles são, como ele dizia, espíritos, né? E o Demétrio, ele é afilhado de uma das empregadas da casa da Leonor, a Anésia, que é a Ilva Ninho, apaixonada pelo Bastião. Ela tem muita rixa com a Francisquinha, porque a Francisquinha se insinua para o Bastião no começo da novela, mas depois vai se engraçar mesmo é com o João Aranha. Além da Anésia, a casa tem uma outra empregada, que é a Jandira, papel da Leina Crespi. Porcaria de filho. Ah, Nésia, esquece o Bastião. Deixa o homem em paz. A gente se dava tão bem. Ah, você ofende o filho dele. Bastião pode não gostar. Vai chorar agora. Eu sou mulher pra chorar por homem, eu choro por homem. Bem, essa novela não fez, como eu disse na abertura do nosso encontro aqui, o sucesso de hipertensão, a gente pode dizer, pelo menos em números, né? De A Gata Comeu e de Amor com Amor se Paga, que haviam sido remakes de novelas que a Ivani Ribeiro havia feito, novelas dela própria, na TV Globo, a partir de 1984. O Sexo dos Anjos teve apenas 142 capítulos. Primeiro porque a sua história, por mais atualizada que fosse, e nem foi tanto assim, não rendia uma novela daquela época, do final dos anos 80. Segundo porque, embora vá bem de números, tenha liderado a audiência e todos esses parâmetros que a gente tem como contabilizar, mas não foi uma novela que caiu nas graças do grande público, enfim, fazia sucesso como tudo na Globo fazia sucesso na época, mas nem de longe fez o mesmo sucesso que Top Model, por exemplo, que é a novela das 7 que conviveu com ela, menos ainda que as novelas das 8 da mesma época, Tieta, aqui passou um pouquinho antes o Salvador da Pátria, ou Vale Tudo, enfim. Então o Sexo dos Anjos, até o canal Viva exibi-la recentemente, nunca havia sido reprisada. E dá pra gente entender, especialmente assistindo-a hoje. É uma novela que ficou um pouco anacrônica na transposição dessa história que era passada nos anos 20 na versão original para o final dos anos 80. Como muito bem comentado pelo Ismael Fernandes no seu livro Memória da Telenovela Brasileira, ela não tornava muito fácil aquele público embarcar numa fantasia tão grande de você não poder cometer 3 pecados porque morre, e aqueles seres sobrenaturais que teciam comentários sobre a vida na Terra. Eram até uns textos muito bonitos, falando sobre como os homens, a morte não tem dó de levar os homens e de provocar as desgraças, os terremotos, as tempestades, os vulcões, etc, porque os homens não valem nada mesmo. Vejam só, as suas ações motivadas pelos seus instintos carnais, esse tipo de coisa. Havia uma crítica, mas só em certas cenas. No geral, uma novela de um humor bastante infantil, uma novela leve até demais para a novela das 6, e que talvez precisasse de mais atualizações, de mais elementos de modernização e funcionasse melhor. É a pior novela que já foi feita? Não, né? Quem assiste aqui ao Ligados na TV já deve ter visto eu criticar o Sexo dos Anjos várias vezes, mas tanto eu tenho essa isenção de expor informações e ao mesmo tempo apresentar a minha opinião, que nós estamos aqui fazendo um TBT da TV sobre a história, né? Não é porque eu não gosto dela como espectador que ela não pode figurar num programa como esse nosso aqui, né? Afinal de contas, eu sei que muitos de vocês que acompanham o nosso canal gostam ou gostaram da novela. Se não a viram agora de novo e ela está no Globoplay, podem revisitá-la. O Sexo dos Anjos, há 35 anos, estreava essa novela na faixa das 6 da TV Globo, que não é o melhor trabalho da carreira da Ivani Ribeiro, mas ela tem crédito, não é? Porque se essa não é uma novela tão legal, tem outras bastante marcantes, não é? A Viagem, A Gata Comeu, Mulheres de Areia, Cavalo Amarelo, Os Inocentes, etc, etc. Um abraço a você, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau!